Como eu tinha comentado com vocês ontem, você depende. Tem projetos que são mais rápidos, né? Que eu costumo levar até 5 dias para fazer. Mas tem projetos mais complexos que levam de 5, 10, 15 dias. Então, assim, depende muito do projeto, depende muito do personagem. Igual esse do Homem-Aranha, já tem uns 5 dias que eu tô mexendo nele, mas é porque eu criei a receita, né, do zero. Então, assim, por isso que tá demorando um pouco mais. Mas tem personagens que eu levo 2 dias pra fazer, 3 no máximo. Ah, já fiz isso. Foi um amigurumi que eu fiz para uma encomenda de uma cliente. No começo, foi bem no começo, quando eu comecei a trabalhar com amigurumi, eu não estava entendendo muito bem a receita. Não era uma receita brasileira, né? Então eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu comecei a desmanchar e eu vi que não estava resolvendo, aí eu fui e comecei tudo de novo. Então ele ficou um pedaço assim, um corpo, né? Todo feito. Eu tinha desmanchado a cabeça, os bracinhos, mas o corpinho eu não consegui desmanchar, não sei o que eu arrumei, que eu não consegui desmanchar. Mas aí eu comecei todo o projeto, tudo de novo. Então eu levei 2 dias pra fazer e eu tive que desmanchar tudo pra começar tudo de novo. O que é mais difícil? Com certeza criar a receita do zero, sem sombra de dúvidas. Porque quando a receita ela já tá pronta, você só segue ela e vida que segue. Quando você tem que criar a receita, você tem que escrever, né, toda a receita, todo o projeto, e ir montando as partezinhas. Se você não gosta de uma parte, você tem que desmanchar ela, começar tudo de novo. Então, assim, criar a receita é bem mais complexo do que seguir ela. Não, eu não me sinto mais idosa em trabalhar com crochê. Muito pelo contrário, eu me sinto muito mais ativa, porque expande muito a minha criatividade, né? Então, sou muito grata ao crochê por causa disso. E tem muitas meninas novas trabalhando com crochê hoje em dia, então essa questão de só idosa trabalha com crochê, isso aí já ficou lá atrás. Essa é uma pergunta bem complexa, porque quando eu comecei com o fio amigurumi. Hoje em dia eu não trabalho tanto com ele, porque eu acho ele um fio pesado para trabalhar, eu sinto um pouco de dor na mão, porque eu acho que ele não desliza tão bem na agulha, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com o fio barroco, ele é um fio muito macio, não dói tanto as mãos de trabalhar com ele, eu não sei se é porque a agulha, né, que eu trabalho é um pouco maior, então eu não preciso fazer tanta força para fazer os trabalhos. Mas para amigurumi o fio barroco fica um pouco mais difícil porque ele deixa o trabalho grande, né? Tem um fio que ele chama fio balum amigo, eu não sei, eu não trabalhei com ele ainda, eu já fiz uns pedidos, assim que eu trabalhar com ele eu trago novidades para vocês e eu falo minha opinião sobre ele, mas disseram que ele é um fio muito bom. Posso dar inúmeras dicas. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre dicas. Mas de início, tenta comprar uma agulha confortável, que não seja dessas fininhas assim, ó. Elas são bem difíceis de trabalhar e elas doem a mão também. Tem que ter muita habilidade, tem que ter muito tempo, né, de trabalho. Eu prefiro trabalhar com agulhas que tem cabos assim, porque são mais confortáveis para a mão. Fios mais macios, porque o fio macerado, igual o fio do amigurumi, ele é um fio mais pesado, então talvez você sinta um pouco de dor no início de cada trabalho, mas depois você acostuma. Mas procura trabalhar com fios mais macios. Fio barroco é uma ótima opção. Já fiz vários trabalhos difíceis, mas com certeza o mais difícil foi um amigurumi do Pennywise, o It, a coisa. Eu achei ele muito difícil, foi uma receita gringa que eu peguei, foi bem no início dos meus trabalhos. Eu vou deixar a fotinha dele aqui no gatinho pra vocês. Foi muito difícil fazer ele, porque era um projeto pequeno, eu não tinha tanta habilidade, não tinha tanta técnica.
Então, assim, fora que a receita não era brasileira, né? Então tive um pouco de dificuldade para entender. Levei um bom tempo para fazer ele. Eu acho que se eu reproduzisse ele hoje eu não teria tanta dificuldade, mas no começo, com certeza, foi esse amigurumi. Olha, saber fazer eu acho que não, porque quando eu comecei a fazer amigurumi eu tinha zero habilidade com crochê, eu não sabia nem pegar numa agulha, então foi vendo muito tutorial, né? Foi vendo muita aula no YouTube. Eu comprei meus primeiros materiais na época. Eu não tinha noção nenhuma, não sabia nada sobre fio, sobre agulha, não sabia nada. Então, assim, eu acho que não. Mas é vontade mesmo de aprender, procurar, saber, né? Tem vários vídeos no YouTube ensinando a fazer crochê, ensinando a fazer os primeiros pontos de amigurumi. Então, eu acho que não é necessário saber fazer crochê, não. Minha maior dificuldade, eu acho que foi administrar o tempo, né, de trabalho, que eu trabalhava fora, com os estudos, porque eu não tinha muito tempo, trabalhava muito fora, então, assim, para estudar eu tive que abdicar alguns finais de semana, porque eu queria, né, eu queria aprender, eu queria fazer disso uma profissão, então eu tive que estudar muito, em horas muito distintas, né? Tinha vez que eu estudava de madrugada, tinha vez que eu estudava de manhã. Então, eu acho que foi mais administrar o tempo mesmo. Porque a habilidade a gente vai adquirindo com o tempo, né? Então, e os primeiros pontos? Os primeiros pontos, aprender a pegar na agulha foi um pouquinho difícil também. Mas depois foi moleza.